Pessoal, bom dia. Diante de tantas as reclamações e conversando com alguns amigos meus, eu resolvi fazer esse vídeo. E vou utilizar um dos assuntos que mais gosto, né, que é o período militar de 1964, para explicar o porquê que nós pensamos assim, né, nos dias atuais. E de tantas as reclamações, não, porque ninguém faz nada pelos caminhoneiros, porque ninguém faz nada pelos caminhoneiros. Aí o que acontece? A questão é, quem é que tem que fazer pelos caminhoneiros? São os próprios caminhoneiros ou um médico tem que sair do escritório dele, né, tem que sair da sala de cirurgia, chegar lá no pátio do posto e dizer: Mário, por favor, ajeite o seu cabelo, assim você vai ficar, você com o cabelo todo, né, despenteado, você vai ser mal visto. Ou esperar que um professor saia de dentro de uma faculdade, chegue até um determinado motorista e diga: olha, faça sua barba porque você vai ficar mais apresentável, né? Tome um banho. Então, quem tem que fazer pela própria classe são os indivíduos que compõem a própria classe. Mas isto é baseado em tudo aquilo que você já consumiu no passado, certo? Eu vou utilizar aqui uns livros para você entender bem do que eu quero falar, como alguns conhecimentos que foram negados a gente, influência por uma determinada linha de pensamento. Ou seja, quando se mostra só uma coisa, e não te dá a chance de você entender o que realmente aconteceu naquele fato. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, era um livro que eu estava procurando há muito tempo. É um livro de história. Aqui está, como vocês podem ver, né? É um livro do MEC. Esse livro, ele... Aqui, porque tudo está improvisado, pessoal. Esse livro ele valia por 4 anos, certo? Sem um direito a uma revisão, tá? Sem um direito a uma revisão. E esse livro, vou mostrar para vocês aqui o período de 64, que é bem interessante. Aqui ele já vem com a nomenclatura aqui em cima, ditadura militar, certo? Aí tem um monte de fotos dessa aqui, de policiais, né? Como se estivesse oprimindo uma população. Aqui eu tenho uma sarge dos 5 presidentes que foram tratados como ditadores. E aqui não tem mais nada, foto nenhuma. Aqui mais foto da polícia. Aqui o Lamarca, né? E aqui nós temos o Carlos Marighella. Agora interessante, veja o que é que eles dizem aqui sobre Carlos Marighella. Carlos Marighella, poeta e guerrilheiro, emboscado em São Paulo num Fusca, estacionado na Alameda Casa Branca. Só que quando você é adolescente, você não tem um discernimento de diferenciar um poeta de um guerrilheiro. Veja, poeta e escritor, você tem lá ali Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, entre outros, que eu não me recordo o nome, que de fato eram escritores, poetas, né? Enfim. Só que aqui você tem, ele é considerado como um poeta e guerrilheiro. Só que neste livro aqui, você vai folheando, né? Aqui, ó, tem aqui uma foto do Rio Centro, mas não explica bem como foi o atentado do Rio Centro. Você tem outras fotos. Aqui não traz explicando, por exemplo, que Carlos Marighella escreveu um livro chamado Mini Manual do Guerrilheiro Urbano.
tá? Esse outro livro aqui, também adotado aí, né? Ele é de Patrícia Ramos Brick, livro de 2011, tá aqui, ó, aqui, 2011 aqui. E aqui ele também traz a história sobre 64. Aí mais policiais, né? Como se tivesse oprimindo a população. Mais policiais oprimindo a população. Aí você vai lendo, você vai lendo. Aí você tem aqui uma foto, greve em Osasco, né? Greve em Osasco. E aqui mais nada, mais nenhuma foto. Pronto. Esse livro você tem aqui. Esse outro livro aqui, o curso avançado de 2001. Na época, esse livro aqui me custou, parece que foi R$220 ou foi 250. E é interessante que o vendedor chegou lá para vender, né, e começou a falar que era um livro muito grosso e que era bastante colorido, e você poderia marcar os assuntos que você queria pela cor, que era mais fácil de identificar o assunto, e você poderia utilizar esse livro para estudar para o vestibular e meio monte de coisa, certo? Quando você pega este livro, esse aqui é todo o assunto, veja, todo o assunto que é falado sobre o período de 64. Aqui, ó. Não mais que isso. Aí você vem para esse outro livro aqui. Esse outro livro aqui já traz algumas outras informações, já é um pouco mais detalhado, mas não muito. Aí você acha uma foto bem interessante. Essa foto aqui. Essa foto aqui. Nessa foto embaixo está escrito o seguinte: presos políticos posam para a foto momentos antes de embarcar para o exílio. Veja, até então eles são presos políticos. Depois de libertados pelo governo em troca do embaixador norte-americano Charles Booker Elbrick, sequestrado por guerrilheiros do MR8 e da ALN em setembro de 1968, no Rio de Janeiro. Ou seja, eles são presos políticos ou também são guerrilheiros? Como é que você tem uma pessoa que é sequestrada por um guerrilheiro, troca essa pessoa sequestrada por outros indivíduos que fazem parte do seu grupo e eles são presos políticos? Não, eles são guerrilheiros. Então, quando você é adolescente, você também não tem esse discernimento de fazer... Perdão, pessoal, que é a FEB do celular aqui deu uma pane aqui, ó. Então, o que é que acontece? Nessa foto aqui, você lê o livro todinho e não tem o nome deles. Você não acha o nome deles, certo? Então você vai folheando aqui, mais coisa e tal. Aqui, umas fotos, foto de pobreza, do período. Aí aqui você tem um momento de artes. E aqui fala das empresas que foram criadas pelo Exército, né? Aqui, Embrafilmes, empresa brasileira de filmes de 1969, e a Funarte, Fundação Nacional de Arte de 1975, as relações entre o regime e os agentes culturais, escritores, artistas, intelectuais, etc., como se pode imaginar, não foram cordiais. Ou seja, na época o governo fundou essas duas parcerias de filmes, né, de teatro, de cultura, isso, aquilo, outro. Mas o pessoal da época que defendia o socialismo, defendia o comunismo, queria outra coisa totalmente diferente daquela que era abordada. Então, de fato, nada disso iria dar certo.
E aqui você tem uma total repressão do Caetano Veloso e Gilberto Gil na ditadura militar, né? Que eles disseram que foram, né, presos, não sei o que lá. E tem outra foto também, eu não sei se eu vou achar aqui, que tem Caetano Veloso na praia, né, curtindo um solzaço. Então, baseado em toda essa estrutura aqui, nós desenvolvemos uma linha de pensamento. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então foi desenvolvida uma linha de pensamento. Só que se você não procurar, se você não pesquisar, se você não entender onde você quer chegar, você vai permanecer com essa linha de pensamento. Então, eu no meio dos estudos, tentando entender sobre política e sobre o que estava acontecendo, comprei esse livro 1964, o golpe de 1964 que nunca aconteceu. Veja, só ele embarca todos os assuntos desse livro aqui, ó. Só ele. Aí você tem aqui o Elo Perdido de 1964, né? O Brasil nos arquivos secretos comunistas aqui, ó. Tá? E o mais interessante, não porque foi um torturador, que não sei o que lá. Essa foi a narrativa criada desde 85. A prova está aqui, nesses livros aqui. Não, porque era um torturador, que não sei o que. Ou seja, nós sempre estávamos escutando um determinado lado. Aí, por fim, eu tenho esse outro livro aqui, Uma Verdade Sufocada. Tá? Quase 800 páginas. Aqui, certo? Falando sobre o mesmo assunto. Aí o mais curioso, eu tenho a mesma foto, tá aqui, e tenho o nome dos indivíduos. Aqui, começa aqui, tá? Aqui, falando sobre o nome de cada um e o grupo guerrilheiro que eles pertenciam. E aqui tá o nome do rapaz, José Disseu, né? E aqui, para quem não conhece, o José Disseu é esse indivíduo aqui, ó. Então, ao longo desse período de 85 a 90 e de 90 até meados de 2000, não se falava mais em comunismo, não se falava mais em socialismo, certo? E em 1990 foi criado ali o Foro de São Paulo, que foi escondido, né? Foi pago à mídia, para a mídia não falar sobre isso, e foram fazendo trabalhos dentro da sociedade e modificando a sociedade sem que a sociedade percebesse qual era o rumo que estava tomando. Mas vocês devem lembrar que todo o discurso de Fernando Henrique, ele sempre dizia o seguinte no final: porque a sociedade está modificando, a sociedade está em uma modificação, está nascendo um novo conceito de família, um novo conceito de família está nascendo. Então, quando você só tem um lado da história, você não consegue interpretar e não consegue entender e não acredita quando você chega e mostra um outro assunto, que você não acredita. Então, nisso aí, pessoal, na nossa categoria eu usei esse exemplo aqui, né? Esse exemplo de 64, não me aprofundei dentro do assunto, porque não vem no caso. Esse assunto aqui é mais para a gente entender qual o objetivo da nossa classe, porque é que muita gente reclama e dentro dessa reclamação queremos que os outros resolvam o problema da categoria. Então você chega em um lugar, você perde banho, você perde de utilizar o banheiro, porque indivíduos dentro da própria categoria bagunçaram. Você perde um pátio, porque alguns indivíduos estavam tomando cachaça, estavam com libertinagem. Ele tem o direito de tomar a cachaça dele, de fazer a libertinagem dele, mas dependendo do local,
essa cachaça, essa libertinagem vai tirar o meu direito, como já aconteceu. Isso aqui eu posso relatar esses assuntos, né, de perca de direitos em um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Por que é que você pensa desse jeito hoje? O objetivo é esse. Por que é que você pensa? O seu pensamento, ele não foi criado do dia para a noite, ele foi construído ao longo do tempo, baseado em alguns fatores, em alguns assuntos que os governos passados queriam que você entendesse e interpretasse daquela forma. Beleza? Aquele abraço.